bem? Tudo, você? Tudo bem. Olá pessoal, tudo bom? Mais um Cuca de Pai Cachola de Mãe aqui pra vocês. Eu e Carolina Meren, juntinhos, compartilhando nossa experiência. Hoje nosso assunto é um assunto, vamos dizer assim, muito gostoso, muito apetitoso, muito saudável. E é uma coisa que assim, tem muito a ver com um dos nossos maiores desejos. Não é dinheiro, não é dinheiro, não. Também tem a ver com dinheiro, porque se você não tiver isso, vai te custar muito dinheiro. Estou falando de saúde. O que a gente mais faz na vida, se você parar pra pensar, né? O que a gente faz todos os dias, várias vezes ao dia, no mínimo 3 vezes ao dia? A gente se alimenta, a gente come. Se a gente não fizer isso de maneira adequada, realmente vai faltar saúde, vai faltar disposição, vai faltar autoestima, vai faltar tudo. E quando a gente para pra pensar em alimentação, uma coisa que me veio à cabeça assim, com muita clareza é: nossos filhos são o nosso espelho. Então a gente tem o quê? Que dar exemplo. Na verdade a alimentação hoje em dia ela é tida como um dos meios mais favoráveis para você ter saúde, assim como também para você não ter saúde. Até porque, assim como a Carol falou, é uma das coisas que a gente mais faz na vida. Então tem uma preocupação, ou deve haver uma preocupação muito grande com essa questão da alimentação. Tanto a sua, os pais, quanto dos filhos. Então tem um esforço aí em família que às vezes tem que acontecer e que vai ser saudável para todo mundo, né? Então quando a gente pensa nisso, né, o que a gente sempre fez pra Aimee, né? Bom, o que a gente faz pra gente primeiro? Eu acho que a gente parte primeiro da gente pra depois ir pros nossos filhos, né? Ou às vezes a ficha cai no momento em que você tem tá dando pra criança. É a hora que você começa a alimentar seu filho, você fala: opa, isso aqui tem que ser bom. E aí você também começa a fazer pra você. Bom, tanto faz a ordem, né? Contanto que essa ficha caia e que a gente possa se nutrir de coisas boas, né? Sim. Então, por exemplo, a Aimee, claro, né, o bebê é só leite, e aí eu não vou nem entrar na questão do leite materno, mas enfim, é o leite, depois a gente vai pra frutinha, pro suco natural, né? Quer dizer, pro suco natural, depois a frutinha e depois começam as papinhas, né? A gente nunca criou vícios no sentido de fazer as coisas sempre iguais. Então, por exemplo, desde pequenininha, as mamadeiras, uma era absolutamente diferente da outra, os bicos diferentes e a alimentação sempre variada. Então, a gente faz isso até hoje, na realidade, mas mesmo na época da papinha, para que a criança se acostume a tudo e não fique viciada em comer determinada coisa, tomar. Porque imagina, se de repente você está viajando, aquela mamadeira você perdeu ou esqueceu, aí precisa ser justamente aquela você não tem na farmácia. Tchau, já era. Então não dá pra ser assim, né? Sei lá, pra gente não dá pra ser assim, pra ser uma coisa mais fácil e não criar esses vícios, né? Quando comecei a fazer a papinha, a gente acha que a comida de casa é sempre a melhor comida, porque você sabe o que você está colocando na mesa, né? Então a gente sempre fez a papinha em casa. Até a Carol fez uma coisa muito bonitinha assim na época, que ela foi pesquisar, foi ver, né, os tipos de alimento que podia misturar e ficaria gostoso. Até na cozinha mesmo, ela fazia umas experiênciazinhas assim de misturar, sei lá, batata doce com inhame, com a carninha moída, com, né, outra, sei lá, com uma vagem, o espinafre, uma coisa assim, pra vendo que sabor que dava e pra ela não precisar adicionar sal, não precisar adicionar nenhum condimento ali, né, que fosse industrial, para dar sabor na papinha, e ficava uma delícia, era incrível, né? Verdade, você gostava. Até uma amiga nossa que tem hoje uma indústria aí de papinhas, né, artesanais, gourmets, na verdade, pedia conselho pra Carol, como é que você consegue fazer esse sabor na sua papinha e tal, pra ela poder chegar no sabor da... É verdade, ficava gostosa mesmo. Ficava demais, delícia. Quando ela ainda não comia tudo, eu comia. E aí sempre foi uma mistura muito boa, né? A gente sabia que quando ela comia, ela tava sendo nutrida, né? Então a gente fazia essas papinhas, aí eu fazia, depois deixava um tanto ali pra ela e aí congelava, sei lá, mais umas 5 deixava congelada. Aí depois de 2 dias fazia um outro sabor, separava 3 para comer e aí congelava mais 5. Aí chegava um determinado momento, tinha um jogo ali de vários sabores de papinha e aí a gente nunca passou apertado, de tipo, tem que fazer, não tem, não. Sempre congelava. E aí já tava ali pronto, né? Então dava pra ir fazendo rodízio, né? Não ser sempre a mesma papinha, porque é a que tá congelada, né? Ela tinha já vários tipos, né? E aí, lógico, né? Entra numa questão assim, por exemplo, a gente não gosta de dar coisa industrializada, né? Todo mundo sabe o quanto faz mal, o quanto tem de sódio, o
quanto tem de açúcar, o quanto tem de sal, o quanto tem de gordura, né, nas coisas industrializadas. Então assim, gordura ruim, né? E é óbvio, ela já comeu papinha industrializada. Sim. Mas assim, um dia a gente fez uma viagem que durava acho que quase 7 horas para chegar numa praia X lá em Jericoacoara. Então não dava pra levar, então a gente levou um dia essa papinha, mas acho que foi meio por aí, assim, né? Eu me lembro dessa vez ela ter comido e não comia muito não, porque a gente sempre procurou comprar essas coisas e, por exemplo, pra comida dela, comprava orgânico, né? Apesar de ser muito caro, a gente sabe que é bem caro. E só pra deixar claro também que assim, a gente se preocupa muito com a alimentação da Aimee, né, que seja o mais natural possível, menos condimentos possíveis, menos industrializada possível. A gente se preocupa sim, mas a gente não é cartesiano no sentido de então é só isso, ela só come isso. Não, ela come besteira. E às vezes a gente se utiliza dessas besteiras também para dar um help num momento ou outro. Assim como a Carol falou, uma viagem muito longa, não dá para levar uma frasqueira com gelo para levar papinha, né? Ou vai ter que esquentar, não. A gente foi lá, comprou uma industrializada e levou e pronto, tá resolvido. Então ela come chocolate também, come pirulito que ela ama. Você gostou do leãozinho? Eu gostei. Você gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate. Eu adoro. Mas como ela não tem o costume de comer sempre e não vê a gente consumindo, é difícil ela pedir. Ou quando pede, a gente consegue enrolar e falar, não filho, dessa vez não, passa 3, 4, 5 vezes, aí na sexta a gente fala, tá bom, vai, toma um pirulitinho ou uma bala, uma coisa assim, né? E tem uma negociação, né? Porque assim, ontem mesmo, ela pediu alguma porcaria antes do jantar. O pirulito. Ela pediu um pirulito, eu falei, e tinha um pirulito de chocolate. Até eu fiquei com vontade. Daí eu falei, tá bom. Aí a gente negociou. Eu falei, então eu te dou o pirulito, mas depois você vai jantar. Gente, qualquer pessoa que ouvir, escuta a gente falando isso, vai falar, você é louca que você deu doce antes do jantar. Mas enfim, com ela funciona. Com ela funciona quando a gente acorda uma coisa. Se eu falo, ela me pede às vezes um danoninho. Eu falo, danoninho eu te dou, mas você vai jantar depois, tá combinado. E aí ela janta realmente. Não é sempre também, essa inversão é de vez em quando, mas sim. Acontece. E a gente deixa acontecer porque assim, a Aimee, sorte ou não, ela é uma criança que gosta de comer. Sempre gostou. Talvez por causa desse estímulo que a gente sempre deu desde pequenininha, sempre mostrando o que era aquele alimento, por que ele tinha aquela cor, o sabor que ele tinha, falando para ela experimentar, e a gente experimentava junto. Aponta pra mim aqui o que você tá comendo. Coloca o dedinho. Eu tô comendo brócolis e cenoura. Não. Carinha, cenoura e brócolis com brócolis e batata. E tem quinoa, arroz e feijão também. Olha que prato bom. Nossa. Feijão. Isso. E tá muito gostoso, né? Tinha essa coisa, né, essa interação com ela que a gente fazia. E talvez por isso a gente despertou nela um interesse em comer. Então ela gosta de comer, ela se sente feliz comendo. Ela dificilmente come forçada, né? Até tem dias, às vezes, que ela come menos, ou hoje eu não quero jantar, a gente também deixa. Claro. Porque ela come bem nos outros dias, né? Com nutrientes, né? Ela não come só porcaria. Durante o dia, ela quase não come porcaria também. Esse é um ponto bacana. Não come. Não ficar oferecendo, não deixar à mostra porcarias, porque senão elas, né, começam a pedir. Porque sempre que a gente abre a geladeira, se ela tá ali próxima, ela fala, eu quero isso, eu quero aquilo. Então a gente também evita ficar mostrando, né, pra ela. Aliás, assim, por exemplo, eu amo bolacha recheada, que é uma porcaria. Mas eu não como na frente dela e eu deixo meio camuflado lá, né? Quem sabe um dia eu consiga parar de comer. Mas enfim, todo o resto já é mais saudável. Mas como a Carol também geralmente come à noite, depois que ela já tá dormindo, ela quase não pede, né? Não pede, ela não vê. Então, porque ela não vê ela Quando comer. ela tá acordada, eu como escondido. Então. Eu não deixo ela. Aí ela não pede também. Uma das coisas que eu acho que é super importante, assim, a gente não camuflar, né? Você não colocar ali de um jeito que a criança não perceba o que é. Ou tem gente, eu não sei, acho bonitinho, tem gente que decora o prato de uma forma pra deixar bonito e tal. A gente nunca fez isso, a gente nunca precisou fazer isso, né? Então, assim, como ela disse, talvez a gente tenha uma sorte muito grande com ela, mas ela realmente é muito fácil de comer e a gente sempre tentou colocar coisa muito clara assim pra ela.
Então o que ela come, ela sabe o que ela tá comendo. A gente nunca decorou o prato, mas a gente colocava separado as comidas, né? A couve no lugar ali, o bifinho, o arroz, a batata. Uma época eu dava bastante comida pra ela, então eu sempre pensava em assim, deixar ela experimentar os gostos, então eu não misturava. Então a gente ia nessas táticas assim também. Mas nessa altura do campeonato, com 2 anos e meio, indo pra 3, é que eles começam, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí ela começa agora no prato, eu quero só a carninha. Eu falo, não, só a carninha não vai dar. Quando ela quer uma coisa só ou não quer comer, eu falo, tudo bem, você não vai comer, mas eu não vou te dar nem danoninho, nem Yakult, nem leite, nem coisa nenhuma. Na mesma hora ela entende e come. Né? Às vezes não come o prato inteiro e tudo bem. Mas às vezes é chantagem, mas às vezes é negociação. Mas ela é uma criança que come super bem, então não tem grandes problemas quanto a isso. E daí, assim, tem uns truques saudáveis que eu acho que vale a pena falar. Então, por exemplo, eu faço arroz com quinoa misturado, ou arroz com abobrinha ralada, igual a gente faz com cenourinha, né? Dá pra fazer com quinoa, com abobrinha, com cenoura. A chia, por exemplo, a chia dá pra pôr em absolutamente qualquer alimento, porque ela não tem gosto e ela tem uma crocânciazinha bem suave. Então a gente joga no iogurte, na granola, na banana, no arroz depois que ele tá pronto. Dá pra jogar no que você quiser. Aí, por exemplo, tem outra coisa que a gente faz. O lanchinho dela. O lanchinho que a gente carrega na bolsa, teve uma época até que a gente colocou polvilho, não sei o que. Mas aí agora já faz um tempo, a gente conseguiu. Ela ama mix de castanha com frutas secas. Adora. Então a gente coloca no tupperwarezinho assim, e aí vira e mexe aquilo que ela come. É o lanchinho dela, né? O que tem ali é castanha do Pará, macadâmia, castanha de caju, macadâmia, amêndoa, blueberry, goji berry, cranberry, uva passa. A gente coloca tudo e ela come tudo. Adora. E aí lindo, né? Porque também assim. E a gente come muito isso, né? Eu como isso todo dia, a Carol também. E por exemplo, outra coisa, né? O suquinho de caixinha. É óbvio, às vezes não dá pra ser natural. Em casa dá pra ser natural. Quando você tá na rua, não rola, você vai tirar da mochilinha. Só que eu sempre compro que não tem açúcar, que é o suco puro, né? Porque por mais que ele tenha alguma coisa ali, né? Passou por um processo de industrialização, que não é o melhor dos mundos, mas enfim, a gente vive nesse mundo, então não dá pra tudo ser natural, pelo menos não pra gente. Daí então compra o suco de uva integral, mas todos esses sabores, eu acho que é importante falar isso, todos esses sabores foram apresentados para ela desde muito cedo. E a variação disso foi mantida todo o tempo para que ela não deixasse assim, eu só gosto disso, sabe? Porque aí fica muito difícil, né? Vai ficar muito pobre. E acho que a partir disso também, agora, há um tempo, sei lá, desde metade do ano passado, mais ou menos, venho numa busca aí de melhorar a alimentação, mudei um pouco algumas crenças sobre alimentação, né? Aliás, a alimentação também tem isso, né? A gente acredita, é sempre bom rever e pesquisar novamente quais são os alimentos. Por exemplo, hoje em dia a gordura é tido como super saudável. Há um tempo atrás o ovo era discriminado e não podia, agora é um dos melhores alimentos do mundo. E realmente é. Então, os tempos estão avançando, as pesquisas também, então é sempre bom você estar informado sobre o que alimentos hoje em dia são bons e são saudáveis e o que não é mais. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu comecei nessa pesquisa, mas eu acho que em família a gente já tinha melhorado e muito a nossa alimentação a partir da Aimee, desde que ela chegou na família. E acho que até vale a dica, tem a ver, mas não tem a ver, um documentário que é super legal sobre alimentação que chama Food Matters. Vale a pena, ele fala justamente disso, dessa mudança, dessa transformação sobre o conceito da alimentação e dos alimentos, né? Que eles te proporcionam e o quanto nutritivo pode ser. Como eu sempre falo, o caminho do meio é o melhor caminho e a gente pode ir sempre buscando ele, né? Vira e mexe a gente cai pra lá, mas aí você volta e vai indo pra gente poder ensinar da melhor forma possível e que nossos filhos criem os melhores hábitos. E aí lá na frente cada um vai fazer a sua opção. Mas com certeza, se você aprende desde pequeno, provavelmente é mais isso que você vai carregar, né, pra sua vida. E tem uma coisa que a gente preza muito, que é o prazer, né? Ter prazer em fazer as coisas. Sim. E quando a gente vê um resultado de uma alimentação saudável, a gente passa a ter prazer em consumir aquele tipo de alimento. Ao mesmo tempo, quando você está muito regrado e comendo só coisas boas, tem as porcarias que te chamam a atenção. Por exemplo, eu amo brigadeiro.
Então vira e mexe, quando tem brigadeiro eu vou lá e como. Sim. Até porque eu me mantenho super saudável. De vez em quando uma porcaria não vai fazer mal, né? Ou vai fazer menos mal. Mas então vale a pena você manter uma regra, tanto que o seu filho, aliás, quando a gente vai em festas também, a gente não fica regulando aí, um brigadeiro só, dois, três, não. Deixa ela comer, até porque ela não tem o costume, então ela não come muito. Ela come o que quer, menos refrigerante. Ela come o que quer, refrigerante. E a gente não fica policiando, porque o restante da vida, do habitual dela é saudável. Então acho que serve para você e serve para ter como equilíbrio também, né? Não ser radical, não. Então agora é só saudável. Se isso te der muito prazer e o prazer total seu for isso, ótimo, bom, maravilhoso. Eu preciso ainda alcançar esse nível. Mas se não, mantenha-se saudável e de vez em quando dá uma escapada, mas de vez em quando. Tá gostoso, bebê? Só para complementar, o hábito alimentar ele é tido como o hábito mais difícil de se modificar. Não sei se eu já te falei sobre isso. Ele é mais difícil do que você mudar a sua religião. Então, precisa de dedicação, precisa de conhecimento, precisa de base. Então, por isso esse vídeo aqui também serve de estímulo para você que está nos assistindo para mudar e para olhar com mais atenção para a sua alimentação e para os seus hábitos alimentares. Tudo é hábito. Então, se você se acostumar a comer comida saudável, isso vai virar um hábito e vai te fazer falta. Então, preste atenção, tá bom? Precisa de muito foco e fé, né? Muito foco, fé e sabedoria. É verdade. Bom, gente, obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. A gente está muito contente com o crescimento do canal, com os feedbacks. Então, se vocês também tiverem aí alguma dica sobre alimentação, principalmente infantil, manda pra gente. Então é isso. E deu fome, né? Deu fome. O que tem pra comer hoje? Hoje tem escondidinho de frango, mas o purê é com batata doce. E o frango tem amêndoas. Ui! Aí tem quinoa e salada de abóbora com ovo. E à noite eu fiz um bolinho de carne, só que com farelo de aveia. Então é bem pouquinho farelo, só pra dar textura. E o bolinho de carne aí pra gente comer com salada. Tá ótimo, vamos almoçar. Tchau. Isso. Tchau. Beijo. Acabou, já. Acabou, aí. Não tem mais. Agora só amanhã. Não tem mais. Não tem mais. Só depois. Como é que faz depois? Ficou. Depois.